O que os estoicos me ensinaram sobre enfrentar desafios financeiros. Fala comigo, galera! Pobre organizado por aqui, e eu já chego com uma pergunta para vocês. Quem nunca olhou o extrato bancário e se perguntou: será que é isso que Sêneca pensava sobre sofrimento inevitável? No vídeo de hoje nós vamos conversar de como os estoicos e o que os estoicos me ensinaram sobre como enfrentar os desafios financeiros. E calma, não precisa usar toga, nem aquela barba grandona que todo estoico tinha. Até porque eu também não tenho, então venhamos e convenhamos, né? E aí uma das primeiras perguntas que você pode se fazer: o que é o estoicismo? O estoicismo, gente, é uma filosofia grego-romana que praticamente se popularizou por conta de 3 filósofos. Foi assim, eu considero esses caras os principais desse tipo de filosofia, que foi o Epiteto, Sêneca e o Marco Aurélio, que para mim é o meu queridinho. Esse cara tem um livro chamado Meditações, que é simplesmente incrível esse livro. E aí esses caras trouxeram praticamente um modo de pensar a vida, que é para você encarar os altos e baixos que a vida acontece, independentemente se você é rico, se você é pobre, se você está em classe média, seja lá no que for, você vai passar por altos e baixos. E aí o que esses caras trouxeram foi praticamente um manual da vida, para a gente saber encarar esses momentos que a gente não tem controle. E aí eu posso trazer alguns exemplos para vocês, para ficar um pouquinho mais claro de como seria ser um estoico, de como colocar o estoicismo como um estilo de vida e aplicar na nossa vida, né? E aí a gente pode trazer 2 exemplos de como que a gente pode trazer o estoicismo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Por exemplo, cara, você está no emprego, você deve estar trabalhando para uma outra pessoa, você é CLT, você com certeza está correndo o risco de ser demitido. Então, vamos supor que você foi demitido, não é isso que eu queira, mas você foi demitido. Como que um estoico agiria numa situação como essa? Pô, beleza, fui demitido. O que é que eu posso fazer diante, o que é que eu tenho controle diante dessa situação? Numa situação como essa, o que a gente pode ter controle é do que? Se preparar, aprender algo novo, aprender uma habilidade nova durante esse período que você vai ficar desempregado, procurar contatos, procurar outras pessoas que podem te dar mais uma oportunidade de emprego, empreender. Essas são as coisas que um estoico iria agir diante de uma situação como essa. Um outro exemplo que a gente pode dar também é o exemplo de um passeio. Vamos supor que você planejou um passeio durante 6 meses, no final de semana, numa viagem muito boa que você vai fazer para um lugar X, quer tirar umas fotos instagramáveis, quer levar a família, seja lá no que for. E aí exatamente no dia desse passeio tem um temporal muito forte, o voo é cancelado, enchente, você fica preso no lugar. E aí como é que fica uma situação dessa? Um estoico iria entender que não tem controle sobre a natureza, a gente não tem controle do que vai acontecer, a gente não tem como a gente controlar exatamente o tempo, tudo que está acontecendo em nossas voltas. Então, é super importante a gente ter ideia de como o estoicismo ele pode ser aplicado na nossa era moderna. Você entender que tem fatores externos que a gente não tem controle e que a gente só tem controle do que a gente vai fazer com ele, vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. Só para vocês terem ideia, Marco Aurélio é o meu estoico preferido, porque, cara, ele era o imperador de Roma. Nessa época, a gente sabe que era guerra por cima de guerra. Esse cara perdeu filhos durante a sua vida, não foi um filho, não foram 2 filhos, foram filhos que ele perdeu durante essa trajetória. Enfrentou várias guerras, sem contar que quem assume cargo de liderança sabe os desafios que é. Para vocês terem ideia, no livro Meditações, tem várias passagens dele falando da importância de se manter calmo e aceitar aquilo que é propriamente do homem, daquilo que é natural do homem, que faz parte a gente passar por um momento de altos e baixos. Então, deixa eu perguntar um negócio para você: se o cara enfrentava guerras na verdade, perdeu filhos durante esse caminho, o que é a gente comparado com ele e enfrentar um boleto, olhar para a conta e não ver que ainda não tem dinheiro suficiente? Como que a gente pode se desesperar tanto? Então, a filosofia estoica me ensinou a enfrentar uma situação que possa vir a acontecer comigo. Então a gente pode chegar num ponto agora e explicar para vocês que dentro do estoicismo existem 4 pilares que é fundamental a gente entendê-los para poder saber como aplicar nas nossas vidas
e correlacionar com as nossas finanças, não só com as nossas finanças, mas também no nosso dia a dia. Quais são esses 4 pilares que me ensinou a ser uma pessoa, a lidar melhor com as minhas finanças? São esses 4 pilares: dicotomia de controle, memento mori, que é muito importante, eu ainda vou fazer um vídeo só de memento mori para a gente conversar sobre isso, resiliência e gratidão. Então, como é que eu posso explicar para vocês o que é cada um deles? O memento mori, praticamente, ele separa em 2 tipos de conceito, que é aquilo que você pode controlar. Por exemplo, eu posso controlar o quanto eu trabalho, enquanto eu estou trabalhando. Eu posso controlar o quanto eu vou poupar, quanto eu vou economizar. Eu posso controlar as minhas prioridades. Eu posso controlar o horário que eu vou acordar. E o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar a inflação. Eu posso estar poupando, ter uma grana boa, mas eu não posso controlar a inflação se ela dispara. Eu não consigo controlar a economia mundial. Eu não consigo controlar o aumento da gasolina. Então, a dicotomia de controle é você saber diferenciar as coisas que você não pode controlar e as coisas que você tem controle. E aí a gente pode entrar no conceito do que é o memento mori. O memento mori, ele é basicamente quando a gente toma consciência sobre a morte. Tem uma frase de Marco Aurélio que ele diz exatamente o seguinte: você poderia partir dessa vida agora. Então deixe que isso determine aquilo que você faz, aquilo que você pensa e aquilo que você diz. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer, cara, que não importa o momento que a gente está vivendo aqui agora, a gente pode partir dessa aqui para outra daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos, daqui a 1 minuto. E isso faz com que a gente priorize aquilo que realmente importa. E como a gente pode trazer isso para correlacionar com as nossas finanças? Eu basicamente falo aqui para vocês que a gente pode correlacionar com 3 pontos, que seria a gente focar realmente naquilo que é essencial, a gente não procrastinar ou evitar a procrastinação, e o terceiro seria para a gente gastar mais com tempo e experiência. Se a gente sabe que a vida é limitada, o nosso dinheiro também é limitado. Então, quando a gente passa a pensar mais sobre isso, a gente passa a refletir que o nosso dinheiro é limitado, que o nosso tempo é limitado, para que eu vou gastar com um artigo de luxo? Para que eu sou um pobre, ganho R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, eu vou gastar em um item que vai passar 12 meses para eu pagar? É um item que não é essencial, é um item que, sinceramente, só um artigo de luxo. É um pobre premium, um pobre gourmet. Quando a gente chega na parte da procrastinação, é aquela coisa: caramba, minha vida é limitada, minhas finanças são limitadas. O que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação real? O que é que aquilo está sob o meu controle? Preciso fazer grana extra? Preciso colocar minha cara aqui na internet para monetizar de alguma forma e aumentar os meus ganhos? E aí, quando a gente parte para a última etapa, que é a gente gastar mais com tempo e experiências. O que a gente pode falar sobre isso? Gastar com tempo e experiências é o ao contrário daquilo que você gastar com artigos de luxo. Você passar mais tempo com sua família, você separar uma viagem que você quer fazer para um destino, você está gastando com experiências, você vai sair com muito mais coisas do que entrou, ao contrário de um artigo de luxo, ao contrário de um item que você não está precisando. Então é super importante a gente entender que o estoicismo pode trazer isso para a gente nessa questão do memento mori, saber ter uma consciência que um dia a gente vai partir dessa aqui para outra. Então essa visão financeira me ajudou a trazer uma consciência melhor sobre como eu vou aplicar meu dinheiro, qual a forma que eu vou aplicar ele, trazendo muito mais clareza aquilo que me faz sentido, não fazendo com que eu economize tempo para ter mais tempo durante todo esse percurso. E aí a gente falado do memento mori, falado sobre a dicotomia de controle, a gente pode chegar a falar agora da resiliência. Olha isso aqui, olha o quanto de animal que tem aqui, mostrando para vocês aqui, porque acabou me despertando a atenção. Então agora a gente pode falar sobre de como praticar a resiliência. Na resiliência estoica tem uma coisa que se chama amor fati. E o que isso quer dizer? O amor fati quer dizer que, imagine que você está jogando um jogo de baralho. Dentro desse jogo de baralho você recebe as cartas. Você não tem como escolher, senão você está trapaceando. Seria mais ou menos assim a ideia da vida. Você recebe a vida, mas você não recebe a vida que você queria, certo? Então dentro desse jogo de baralho, o que é que você vai fazer? Você vai jogar da melhor forma que você pode diante das cartas que você recebeu. E aí, se você perdeu esse jogo, você sai desse jogo mais grato, sendo mais resiliente, porque você teve a oportunidade de jogar esse jogo. A resiliência do amor fati traz pra gente
um ensinamento muito importante que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, cara, você abriu um negócio, você arriscou, você tentou abrir uma loja, acabou quebrando, você agradece porque teve a oportunidade de abrir a loja, você agradece porque quebrou, porque através de você ter quebrado, você pode ter a oportunidade de aprender a gerir melhor seus negócios, de entender aonde foi que você errou. Então, essa resiliência do estoicismo dá muito bem para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, passados todos esses 3 pontos, que foram o memento mori, dicotomia de controle e a resiliência, a gente pode chegar no 4º e último ponto, que é a gratidão. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, o imperador Marco Aurélio, que é um dos filósofos, ele passou por muitas situações difíceis. Pandemia, perda de filhos, guerras e mais guerras. E mesmo assim, ele ainda praticava gratidão. E aí você pode me perguntar, Will, como que o cara viveu antes de Cristo e mesmo assim praticava a gratidão? Como é que tu sabe disso? Lembra do que eu falei para vocês lá no início do vídeo? Se você não prestou atenção, eu falei que Marco Aurélio escreveu um livro que na verdade não era para ser um livro, era simplesmente um diário que ele tinha de anotações que ele escrevia durante os dias mais difíceis da vida dele. E aí depois que ele morreu, encontraram esse diário e transformaram nele num livro. Então, refletindo sobre essa situação que Marco Aurélio passou lá em Roma, que mesmo nos momentos de dificuldade, onde eu estou desempregado, onde eu não conseguia ter uma renda suficiente para poder dar umas condições de vida melhor para mim, para minha família, saúde, segurança, uma alimentação melhor, seja lá no que for. O que é que eu tinha que fazer com isso? Tinha que agradecer. Porque o ponto mais importante do que qualquer dinheiro, seja lá o que for, é o dom da vida, é o dom de existir. Então tem coisas que serão inevitáveis, porque a gente não tem controle. A morte é uma delas, como a gente tinha conversado anteriormente. A gente não tem controle sobre isso. Então o que cabe a gente é agradecer, refletir e partir para cima. O mais importante é estar indo para cima, é estar indo à luta, é não desistir. São esses 4 pontos que eu queria trazer para vocês do que o estoicismo me ensinou sobre finanças. Acabei trazendo alguns pontos também aqui sobre a vida, mas faz parte também até para a gente poder ter um entendimento melhor de como é que as coisas funcionam. Então é isso, pessoal. Os estoicos já sabiam, né? A verdadeira riqueza da vida está na própria vida e não na conta bancária. Então, provavelmente até Marco Aurélio tinha algum boleto atrasado lá no Império Romano, né? Então, se você gostou dessas dicas, já deixa o like, se inscreve no canal e aí a gente volta a se falar no próximo vídeo sobre assuntos que realmente importam para ser um pobre organizado. Cheiro do coração, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!